Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí de qual momento você tá. Eu queria refletir com vocês sobre o caminho cristão, né? Se você pegar Filipenses, capítulo 1, verso 6, Paulo diz assim: Eu tenho por certo, eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra em vocês é fiel para completá-la. Ou seja, o que o apóstolo está falando? Quando nós encontramos com Cristo, quando nós chegamos a Cristo, nós estamos no começo de uma jornada. É muito comum a gente, dentro de igreja, esperar que em pouco tempo, ou que num tempo determinado, as pessoas estejam... Olha, eu lembro que eu era de uma igreja X e a fulana já está aqui há tanto tempo, ela já deveria ter parado de sabe? E isso é bastante comum, né? Nossa, mas está aqui, tem um ano que aceitou Jesus e ainda faz isso e ainda faz aquilo. Então eu quero conversar sobre isso, né? Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminá-la. E conversando sobre isso, eu quero que no final você se sinta estimulado a caminhar e se liberte de algumas culpas e de alguns fardos. Atos, capítulo 9, verso 1 e 2, diz assim, ó, Saulo, antes da conversão, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Caminho com maiúscula. Era assim que os discípulos de Cristo viam a fé, o evangelho, como um caminho, uma forma de caminhar, de viver a vida. Atos 24:14. Mas confesso, Paulo já convertido, mas confesso isto, que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo que tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, caminhando, né? Tinha um hino antigo que dizia, caminhando eu vou para Canaã. Perdoa a falta de talento musical. Mas é isso. Quando você está num caminho, você vai se descobrindo nesse caminho, você vai aprendendo nesse caminho. Eu lembro no começo desse ano, uma amiga falou assim, vamos para... Minha família tem uma casa em Laguna, em Santa Catarina. Vamos para lá? Eu falei, vamos. Você sabe ir? Não, eu não sei. Eu sempre vou de ônibus. Ela fala, mas a gente pega o GPS, hoje tem GPS, né, gente? E se eu fosse querer ser muito brega, eu ia pegar, assim, uma Bíblia agora e falar assim, a Bíblia é o GPS do cristão, e o Espírito Santo é a conexão, é a banda larga, nossa. Enfim, felizmente eu não estou no púlpito, mas a ideia tá aí. E falam, a gente pega o GPS e a gente vai. Aí quando foi num dia anterior da viagem, ela me ligou e falou assim, Sostaner, meu pai vai, tem problema? Eu falei, não, assim, ele conhece o caminho e ele vai guiar a gente. Gente, foi maravilhoso, porque são 839 quilômetros e o pai dela dirigiu daqui até lá. E foi ótimo, porque como ele já tinha e vai para lá frequentemente, ele conhece aquilo, então ele fala assim, olha, daqui a tantos quilômetros vai ter um restaurantezinho assim, é bom para comer, tem uma comida assim, assado. E eu falei, nossa, que bom, né? O Esdras sabe o caminho, sabe tudo que tem, onde é legal para comer, onde é bom para parar, onde é seguro, onde não é seguro. Foi uma maravilha. E ali eu quero usar isso para dizer assim, para que existe? Né? Como evangélico, nós temos o seguinte conceito. O templo é sagrado? Não, não é sagrado. É só um lugar de reunião. Nós vamos lá, o pregador fala, a gente ouve Deus falar, mas nós podemos ouvir Deus falar em qualquer outro lugar? Podemos. Nós podemos falar com Deus em qualquer outro lugar? Podemos. Nós precisamos dos irmãos para ouvir Deus falar? A rigor, não. Então, para que serve todo esse aparato religioso?
Eu lembro de um irmão querido, os filhos dele estavam indo numa igreja determinada. Eu falei, e aí, fulano, você tá gostando de lá? Ele falou, cara, não. Nossa, não gosto. Tô lá indo lá 1 ano para incentivar meu filho. Ouvi uma pregação que prestou. Ele era um irmão super crítico. Eu falei, o que eles disseram? Ele falou assim, olha, a Bíblia diz que nós temos que ser crucificados com Cristo, mas ninguém consegue se crucificar por inteiro sozinho. Porque você vai lá, você crucifica uma mão e a outra. Como é que você vai crucificar? Então você precisa dos irmãos. Então o caminhar em Cristo, esse aparato da igreja, de tudo, ele serve para fazer no Evangelho aquilo que o Esdras fez com a gente indo para a Laguna, em Santa Catarina. A irmandade, a comunidade, ela nos ajuda a permanecer nesse caminho. Somos abençoados, somos incentivados pelas experiências, pelo conhecimento, pela sabedoria de outros. Por aquilo que o outro olha, em outro tempo, eu fiz isso que você quer fazer e não deu certo. Olha, aqui vai ter uma dificuldade. Olha, aqui, ó, dá para você caminhar mais rápido ou mais devagar. O Evangelho de Jesus é um caminho, não é uma religião, porque a religião ela depende de ritos, ela depende de mérito, de formas pré-estabelecidas. O caminho não, o caminho você vai caminhando, E como todo caminho, às vezes você vai mais rápido, tem trechos mais fáceis, tem trechos mais difíceis. Talvez um trecho que para mim seja mais difícil, para outro seja mais fácil. Aí você fala assim, nossa, mas o fulano, hein? Eu gosto do pastor Gerson Borges. O pastor Gerson Borges, ele sempre diz assim, irmão, a gente que é cristão, quando alguém fala assim, pequei, a gente não fala o quê? A gente fala com quem? Porque a gente só pensa em sexo. Então, talvez, para você, neste caminho, questões sexuais sejam mais simples, mas talvez falar mal do outro seja mais complicado. Não sei. Você é que vê aí qual é a sua dificuldade nesse caminho. Porque nós damos importância a alguns trechos do caminho que talvez para mim eu passe com fidelidade, com facilidade. Quero dizer, eu lembro de um pastor, ele vinha aqui na cidade, e isso há 20 anos atrás, no ano 2000, e a gente falava assim, nossa, o pastor fulano de tal, e a pregação dele era excelente, era um negócio que nos deixava... E um dia o nosso pastor da congregação, com inveja, essa é a palavra, falou, ele faz tudo isso, mas ele adulterou. E eu, um adolescente na igreja, eu tinha 16 anos, eu falei, ele adulterou. Isso aí é um problema dele com Deus e a mulher dele, e os três é que vão se resolver. Para mim o que importa é que ele abençoa a minha vida. E aquele pastor não tinha, talvez, dificuldade com adultério, mas a inveja bateu no coração, entendeu? O caminho. Talvez o que seja difícil para algum, um trecho que seja fácil para mim, para outro seja extremamente difícil e vice-versa. Coisas que para mim sejam muito difíceis, o outro fala, nossa, mas isso eu levo com tanta tranquilidade. O Evangelho é caminho, não é religião. Na religião você tem que se portar da forma esperada. A religião é que diz, você tem 1 ano aqui, você tem 2 anos aqui e ainda está fazendo tal, ainda está falando qual. No caminho Deus tem paciência conosco. Aliás, paciência, você sabe o que significa? É macrotumia, a palavra em grego. Macro, longe, tumia, punição, é colocar longe a punição, porque Deus está nos auxiliando nessa caminhada. Mais importante que punir o desvio, mais importante para Deus em Cristo que... Esqueci o termo. Mas a ideia é, Deus quer que você continue a caminhar, porque a obra
não foi começada, a obra não foi completada, ela foi começada. E eu quero dizer isso em especial porque falo por mim, mas já vi muitas pessoas. Eu não vou continuar essa caminhada porque, olha, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, eu não consigo aquilo outro. E quantas pessoas deixaram a caminhada porque se sentiam indignas, porque se sentiam, olha, não estou dando conta, não estou dando conta disso aqui, tá? Então nós precisamos continua. Eu não sei em que momento esse vídeo chega até você, em que momento da sua caminhada esse vídeo chega até você. Talvez você se olhe hoje, se olhe neste momento insuficiente, falando, nossa, mas eu estou aqui há tantos anos, há tanto tempo e ainda, talvez você esteja muito fixado em alguma área específica da sua vida. Mas olhe em volta, olhe nesse caminho, tanta coisa que talvez este ponto do caminho seja muito difícil, mas olha quantas coisas você consegue caminhar. Porque também se você estiver há muitos anos, há muito tempo neste caminho e não tiver mudado nada, talvez você precise de uma reavaliação. Mas eu tenho certeza que se você está caminhando com Cristo em muitas áreas da sua vida, você foi tocado, você foi transformado. Se as pessoas pudessem te dar um feedback, usando a linguagem do mundo corporativo, elas diriam, nossa, mas isso aqui, isso, você está tão diferente. Mas você está fixado em uma área da sua vida que aquilo não anda. Você fala, eu vou largar, porque isso aqui não é para mim, não. Continua. A obra foi apenas começada. Uma outra viagem que eu fiz com a família para Ubatuba, eu também não sei caminho. Eu sou muito ruim de caminho, né? Quando fala em inteligências múltiplas, uma delas é inteligência espacial, né? Você saber se localizar. Eu sou muito ruim disso. Então eu diria que eu tenho baixa inteligência espacial. Então, quando eu vou sair de carro, eu preciso do GPS. Eu fui para Ubatuba com a família, eu não sabia o caminho, eles também não sabiam o caminho. Liguei na porta de casa o GPS, e aí estou lá na estrada, são muitas horas de viagem, né? Umas 4 horas de viagem, para mim, eu não gosto de dirigir, então era bastante, eu ia dirigir sozinho. Chegou um ponto na estrada que eu errei. Aí sabe o GPS, né? Rodando, novo cálculo da rota. 27 minutos a mais. Meu Deus. Vocês não têm ideia do quanto eu reclamei. 27 minutos. Mas nossa, agora, e não sei o que, vai demorar mais, eu vou ficar mais cansado. Para quem já estava cansado, 27 minutos a mais, e eu ali reclamando, minha mãe do meu lado falou, Sostener, já foi. O importante é você corrigir a sua rota. O erro que passou. E aqui eu quero estabelecer uma distinção fundamental entre arrependimento e remorso. É uma distinção muito, muito importante, gente. Assim, o que é arrependimento? Metanoia, mudar de ideia, mudança de mente. Quando eu estou lá no carro e eu errei o caminho e precisou recalcular a rota, o que foi feito? Olha, o caminho que eu estava indo era errado. Então eu preciso refazê-lo. Isso é arrependimento, porque eu tenho um alvo. O que é pecado? Lembra amartia, a palavra grega? Errar o alvo. Então eu preciso corrigir meu alvo, eu preciso corrigir meu caminho, porque eu tenho um objetivo, eu quero chegar num ponto. E desse jeito que eu estou caminhando, eu não vou chegar. Isso é arrependimento. Você imagine que se eu saio de casa e falo assim, eu vou ao McDonald's. Eu estou indo, McDonald's. Aí eu paro e falo, não quero McDonald's, eu quero Habib's. O que eu faço? O que eu simplesmente faço? Eu mudo a rota. Eu não paro lá para me lamentar todo aquele tempo que eu gastei indo para o McDonald's. Isso é remorso. O que é remorso? É remoer.
Pegar o passado, nossa, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro. Isso não é arrependimento, gente. Arrependimento é o caminho que eu estava, a forma como eu estava me conduzindo, me levando, não vai me ajudar a atingir meu objetivo. Eu preciso mudar de rota. Opa! E isso se processa, gente. Esse amadurecimento, essa ficha, ela cai durante a caminhada. Você não tem um roteiro pronto, você não sabe como vai ser a sua vida. O importante é você ter um alvo, um objetivo e caminhar para ele. De repente, lá no meio do caminho, você vai olhar e falar assim: tinha um jeito mais fácil. Sabe o GPS? Às vezes ele fala assim, ó, tem um caminho mais curto, tem uma rota melhor. E você clica e ele te dá um caminho mais curto. E a maturidade, o crescimento, ele faz isso. Não pare na sua vida, na estrada, para ficar se lamentando pelo que fez. Os erros, eles servem como aprendizado. Reflita sobre eles, para não cometê-los mais. Mas se você, de repente, parar e falar, nossa, eu não sabia disso, agora eu sei, eu tenho informações novas, eu tenho um amadurecimento novo, eu tenho experiências novas, tudo isso vai impactar a forma como você caminha. O Evangelho é caminho. Deus quer que você continue caminhando. Tem um filósofo que eu gosto, Henri David Thoreau. O Thoreau, ele é um filósofo americano do século XVIII. Ele tem uma obra muito importante chamada Da Desobediência Civil, e essa obra impactou Martin Luther King, impactou Gandhi, né, da resistência pacífica. Mas num dos livros dele, ele tem uma frase que eu falo, é profundamente cristão. Thoreau, ele é dos Estados Unidos, do século XVIII, então tem ali uma influência evangélica, embora ele nunca abraçou nenhuma religião. Mas ele tem uma frase que é fabulosa. Ele diz, o viajante deve renascer na estrada. O viajante deve renascer na estrada. Gente, ao longo da vida nós nascemos e morremos diversas vezes. Se você se pegar há 20 anos atrás e você for a mesma pessoa hoje, talvez você não esteja vivendo, não esteja renascendo. Porque conforme caminhamos e caminhamos aqui neste vídeo em Cristo, nós somos renascidos, nós somos transformados de glória em glória, de fé em fé. Aprendemos hoje, eu não caminho hoje da forma como caminhava há 20 anos atrás, eu não caminho hoje da forma como eu caminhava há 10 anos atrás. Eu tenho certeza que conforme o tempo for vindo, eu vou aprender a caminhar de novas formas. Mas eu tenho caído, Sóstenes, eu tenho, sabe, no Novo Testamento, Deus assume uma figura, um papel, que é o de pai. Na minha família nós tem muita criança. Então eu vi muita criança nascer e crescer. E uma coisa da criança é lindo quando ela começa a andar. Porque ela não começa a andar, ela começa a gatinhar. Ela gatinha 2, 3 passos e cai. Daqui a pouco ela consegue firmar essa gatinhada. Dali a pouquinho ela consegue ficar em pé. Visualiza isso. E ela dá um passinho, 2 e cai. E aí isso vai, até que ela consegue firmar, ela consegue ir da estante até o sofá, ela consegue ir da sala até a cozinha. E ela cai. Mas ela vai crescendo, ela vai amadurecendo, as perninhas vão firmando. E um dia ela consegue dar passos. E a cada tombo que ela leva, ela tende a ficar com medo, a querer ficar. E aí entra o pai, a mãe, fazendo o quê? Incentivando que ela continue a caminhar, que ela continue a tentar. Quantas vezes você caiu e quantas vezes você caiu no mesmo ponto? Não importa. Caminhe, caminhe. O viajante deve renascer na estrada. Você está renascendo. Coisas que hoje você não acha errado,
Coisa simples. Amanhã você vai olhar com uma nova consciência e falar, poxa, preciso fazer diferente. Coisas que você acha hoje absolutamente normais. Você vai falar, poxa, e amanhã coisas que você acha hoje absolutamente horríveis, você vai falar, poxa, vamos com calma, vamos com paciência. Deus assume a figura de pai, porque Ele está cuidando de seus filhos. O filho, quando erra, quando faz o mal, ele não é expulso da mesa do jantar. Não é expulso do partilhar do pão. Não é deserdado. Deus sabe os filhos que tem. Está cuidando de nós, está nos aperfeiçoando. A última coisa que eu quero dizer, porque o vídeo já ficou longo, é o seguinte: nós não somos um produto, nós somos um processo. O que é um produto? Você vai ao mercado, quero pão, e te vem um pão pronto para comer. Isso é um produto. E o que é um processo? Você vai ao mercado e você compra farinha, ovo, leite, fermento. Deus não comprou produtos, ok? Deus não espera de nós que nós chegamos aqui, que nós cheguemos à fé prontos. Ele está trabalhando em nós, ok? Vai nos peneirar essa farinha, vai trabalhar esses ingredientes para fazer o que Ele quiser fazer. E no dia de Cristo Ele vai completar essa obra. Pois então, o que eu quero dizer para você é: caminhe, continue caminhando, ok? Não desista de caminhar porque você tem tido tombos, tido quedas. É importante, porque a cada vez que você firma seu passo, seu pai fica feliz. Cada vez que você cai, seu pai fala: ô bebê, vem cá, te pega pelo bracinho, te põe em pé de novo, para que você caminhe mais. Deus abençoe.